Passando por alguns tópicos aqui de álgebra linear, vamos falar sobre o núcleo, imagem e alguns teoremas que estão demonstrados no livro do Alan Lakes, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é falar sobre o núcleo, tá? Então aqui a gente tem uma transformação A que leva de E para F, de tal forma que o núcleo de A ele é definido como por essa letra aqui, e ele é um conjunto de valores colocar x que pertence ao espaço E, tal que a imagem dele, do x no caso, leva ao zero do espaço F. Então ele é definido dessa maneira aqui. E ele é isso, tá? Então vamos colocar um exemplo aqui só para ficar claro do que a gente está falando. Vamos, por exemplo, falar que A é uma transformação que faz o seguinte. Então, de tal maneira que leva de R3 para o R2. Então, vamos descobrir os valores de x, que isso aqui dá zero. Então, a gente tem x1 mais x2 tem que ser zero. x2 mais x1 tem que ser zero. Então, aqui desses dois sistemas a gente vai ter x1 igual a menos x2, desculpa que é x3, né? x3 igual a menos x2. Portanto, podemos definir o x2 igual a alfa, por exemplo. Isso aqui é igual a alfa. Então a gente tem que os vetores x são da forma menos alfa, menos alfa. Ou se preferir, alfa menos alfa. Então nós temos esses vetores, esse vetor aqui, tá? Aqui, isso aqui não é uma igualdade, né? Vamos colocar um implica aqui. Pronto. Certo? Então, aqui um exemplo. Então, o espaço do núcleo dessa transformação A vai ser os vetores x que estão no espaço E, tal que x é igual a alfa menos alfa e alfa, tal que alfa é um real. Então nós temos esse espaço aqui, seria o núcleo. Agora sobre a imagem de A, existem algumas maneiras de representar. Geralmente ela é representada como, vamos definir aqui antes, mesma coisa, tá? O A vai ser de E para F, acho que foi essa aqui, E para F, tá? Com S contido em E, S, um subespaço. Então essa é um conjunto S, e daí a imagem de A S, esse conjunto aqui vai ser chamado de conjunto imagem de A. Ele é definido tal que você toma um W que pertence ao E, e tal para que cada W que pertence ao E você tenha para cada W que pertence ao F. Para cada W que você pertence ao F, você tem um vetor V
tal que é a transformação dele dá o W, tá? Para um V que pertence ao espaço E. Então esse conjunto de vetores aqui você pode tomar de E não, né? Desculpa, S. Então esse aqui é tal que você pega vetores de S, daí todo vetor de S vai ter uma imagem ali, tá bom? Vai ter um W correspondente. É a mesma ideia de funções, tá? Imagem de funções, a diferença é que o núcleo não é a mesma coisa de domínio, né? Ele é um pouquinho diferente o conceito. Mas aqui é igual, você tem o conjunto, o espaço E, então ele leva ali um V para um W. Toma S igual a E, tá? Pronto, aqui, ó. Você vai lá, você vai achar um W lá em F que corresponde a essa transformação E aqui, tá? Aqui. Tudo bem? Então essa seria a imagem. Então agora a gente tem um teorema que vai falar o seguinte: o núcleo de A e a imagem de A, ela é um subespaço, tá? Um subespaço vetorial. Bom, para provar que o núcleo e a imagem é um subespaço vetorial, a gente tem que demonstrar que eles são fechados para multiplicação e soma, tá? Mesma coisa lá onde nós tínhamos subespaço, tinha que ver se ele era realmente, né? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos provar o A, tá? Vamos pegar um V que pertence a um núcleo de A, tá? E alfa que pertence aos zeros. Se a gente fizer L de alfa V, a gente tem igual a alfa. Opa, L não, desculpa. Aqui no livro que eu peguei de base aqui, ele é americano, né? Estadunidense, eu acho. Acho que é de lá. E aí eles usam L, eles usam um pouquinho diferente a nomenclatura e eu acabo me confundindo aqui. Vamos pegar alfa de A de V. Esse cara aqui, por ser pertencendo ao núcleo, o V, então isso daqui dá zero, que dá alfa vezes zero, que dá zero. Então vejo que qualquer alfa que a gente multiplicar, você ainda tem zero ali, né? Então um escalar, um múltiplo de V também pertence ao kernel, ao núcleo de A. Vamos pegar agora, vamos definir aqui já de uma vez, né? Vamos fazer o seguinte, ó. V1 e V2. Tá? Então vamos ver se o A V1 mais V2, se a gente pode distribuir por ser transformação linear. Aqui fica implícito que é fechado, tá? Tem um parênteses aí. Você tem 0 mais 0. Esse 0 aqui é do espaço F, que vai dar 0 de F. Então a soma de vetores do núcleo de A também pertence ao núcleo, né? A soma de dois vetores no núcleo pertence ao núcleo por fazer com que a transformação da soma ali leve no zero também, né? Que é a definição de núcleo. Então, está demonstrado aqui. E tinha que ver se o zero pertence também, né? Então, ele vai pertencer, né? Então, nós temos lá, pegar o zero que pertence ao núcleo de A. Na verdade, vamos fazer A de 0 no espaço E leva no zero no espaço F. Então o zero também pertence ao núcleo. Então é um subespaço vetorial. Vamos ver o outro agora. Vamos ver a imagem se ele é um espaço vetorial. Então vamos pegar um alfa V. Vamos pegar um W, tá? Que pertence à imagem de A. Se ele pertence à imagem, então nós temos aqui um valor, um V,
tal que a transformação dele leve ao W, tá? Para um V que pertence ao S. Então, se a gente multiplicar por um escalar esse W aqui, a gente vai ter que era W multiplicado por AV, né? O que nos vai falar que o múltiplo de V também leva a um valor que está a uma... Então, vai falar que o múltiplo de V se associa com o múltiplo de W que está lá em S, né? O alfa W aqui também pertence ao espaço imagem ali, né? Então, a multiplicação por um escalar está aceita. Vamos pegar um W1, W2, que pertence ao A de S, a imagem dele. Então, a gente vai ter W1 mais W2, por pertencer à imagem, a gente tem dois vetores V1 e V2 que estão associados a ele. Então a gente tem a V1 mais V2, portanto a soma também leva a um vetor imagem. A soma de dois vetores na imagem, se associa com um vetor lá no espaço S, tá? Então a imagem também é um espaço vetorial. CQD, como queríamos demonstrar. Próximo teorema é um teorema interessante. Então ele diz que se A é injetiva, que significa ser injetiva, é que leva um vetor de E a um vetor de F só, tá? Então, assim, ó, se nós temos um vetor V1 e V2 que pertence a S, e nós temos A de S nos vetores que pertencem a S, tal que tá. Então esse aqui a gente tem a imagem de A, e nós temos dois vetores desse espaço S aqui. Então com S está contido dentro do conjunto E. Ser injetivo significa que se o A de V1 é igual a de V2, leva ao mesmo W que pertence a A de S. Então a única solução possível é que V1 é igual a V2. Então ele é injetivo, tá? Um paralelo com funções seria, por exemplo, a gente tem uma parábola aqui, ó. Então aqui a gente tem uma parábola e vejo que, por exemplo, para valores aqui, ó, para valores de x diferentes tem a mesma imagem, o que não aconteceria se fosse injetivo. Uma função injetiva seria algo desse tipo aqui. Digamos uma reta, para fazer assim um negócio. Fazer uma reta. Então, para imagens iguais, para uma imagem, só existe um ponto possível para ela, tá? Então, para transformação é a mesma coisa. Então, vamos demonstrar. Se A é injetiva, vamos falar se A é injetiva. Vamos falar que A é injetiva. Vamos pegar um V que pertence ao núcleo de A. Então nós temos que
A de V é 0, mas isso também seria igual ao A de 0. Se V fosse diferente de 0, então a gente teve dois vetores que produziram a mesma imagem 0. Esse 0 aqui está no espaço F. O que não poderia acontecer se A fosse injetiva, pois só existiria um vetor no espaço E que pudesse produzir uma imagem ali. Então, a gente conclui que V é 0. Logo, a única possibilidade aqui é que o núcleo de A teria que ser 0, porque se o núcleo teria que ser apenas o vetor 0. Porque se o núcleo de A não fosse apenas o vetor 0, fosse um vetor V1 e V2, a gente teria infinitos vetores, né? Porque o núcleo de A aqui ele é um espaço vetorial. Então, a gente teria que A de V1 seria igual a A de V2, seria igual a 0, com V1 diferente de V2, o que não poderia acontecer. Então, a única escolha possível é que o núcleo de A teria que ser 0, teria que ser apenas o vetor nulo, se a transformação A fosse injetiva, tá? Então, a gente teria isso daqui. De maneira recíproca, a gente teria A de V igual a de V', que isso aqui implicaria que A de V menos A de V', que daria A de V menos V', o que implica que V menos V' pertence ao núcleo de A. Porque o V menos V' é um vetor e esse vetor levou ao 0, então ele pertenceria ao núcleo. Mas como o núcleo de A é apenas o 0, a gente conclui que o V é igual ao V'. E aí a gente tem que A injetiva. Então a volta também vale, tá? Tomando o núcleo de A igual a 0, a gente tem que A injetiva. Tomando A injetiva, a gente conclui que o núcleo de A é 0.